Por baixo das ruas de terra batida e buraco, um mundo de oportunidades. Por trás de tanto barraco feito de caixa e suor, uma força pronta para agir. No esgoto que corre solto, a solução pedindo urgência. Nas panelas vazias, a fome da mudança. Nas diferentes expressões da miséria, um olhar que consiga ver. Essa favela que reage, que respira, que sempre se regenera. Essa favela que não é só carência, é também potência. 14 milhões de pessoas movimentando 120 bilhões de reais por ano. Gente que vive, que trabalha, que se diverte, também consome. Gente que só precisa que a sociedade comece a agir para que possa, enfim, se expandir. Favela Aberta, um programa pioneiro que vai unir as favelas, a Gerando Falcões, a Accenture e empresas como a sua para resgatar o potencial da comunidade. Um movimento de transformação social pela inovação, que vai interromper o ciclo da pobreza, trazendo benefícios para a favela e para o seu negócio. De empresas e pessoas que se conectam para dar protagonismo a quem sempre ficou para trás. De iniciativas que vão levar soluções sustentáveis e escaláveis, pensadas para a comunidade. Se você olhar para a favela, vai ver os problemas básicos e estruturais, como saúde, moradia digna, emprego e renda, educação, autonomia da mulher, primeira infância, lazer, cultura e cidadania sendo resolvido de forma inovadora. Se você olhar para a empresa, vai ver uma oportunidade única de se conectar com 14 milhões de potenciais novos clientes. Se você parar para ver, o que mais falta na favela é um olhar. Junte-se ao Favela Beta e faça parte desta transformação. Você vai ver que por trás de tanta pobreza, existe riqueza nas favelas. Favela Beta. Inovação que transforma. Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós vamos falar de um projeto incrível que é o Favela Beta. Está aqui da Accenture com a Gerando Falcões e está aqui comigo o Vinícius Fontes e a Natália Tavares. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu ler o cargo de vocês aqui, que senão eu vou errar. Vinícius, líder da rede de inovação da Accenture para a América Latina. E a Natália, líder desse projeto maravilhoso, que eu vou querer saber bastante aqui. Gente, não sei se vocês conhecem, mas antes da gente conversar, eu vou pedir para o Focas. Focas, eu vou botar a imagem aqui na tela, para você mostrar a comida. E diz quem é que mandou isso para a gente hoje. Pronto, pode botar aí. Cavaco, quem enviou esses produtos maravilhosos para a gente hoje foi a Casa do Produtor. O arroba dele está aí na tela. Para quem está nas plataformas de áudio, é @a Casa do Produtor. A missão deles é conectar o produtor artesanal brasileiro diretamente com o consumidor final. E eles entregam no Brasil todo. Eles enviaram para a gente hoje os queijos Lua da Serra, Maratimba, que é um queijo de ovelha, e o queijo da canastra. Legal. Para acompanhar, eles mandaram, a gente também está aí, com um lombinho, um chutney de manga, para harmonizar com essas delícias de queijo. Legal. E eu trouxe um pastrame também. Deixa eu tirar aqui. Ó, só para vocês saberem, esse é o queijo diferente. Esse aqui é a canastra e esse aqui é o Lua, que é muito gostosinho. Gente, eu botei aqui só para tirar foto. Vocês podem arrumar aqui a mesa para ficar fácil para vocês, tá bom? Deixa eu aproveitar. E para quem está no vídeo já percebeu, a gente está com a Kátia aí ajudando a gente hoje lá do Instituto Os Mãos que Cantam, né? Ela está fazendo a interpretação de Libras para a gente e acho que é legal a gente se descrever também. Bom, vou começar aqui, vou pedir para o Focas também descrever a Kátia, mas deixa eu falar. Bom, eu sou branco, gordo, minha cara tá já mais rechonchuda do que o normal, tô de camiseta preta, barba bem longa aí, sei lá, uns 5, 6 dedos, bastante careca, tô de óculos e todos nós estamos de fone de ouvido, aqueles que tampam a orelha inteira. Ô Focas, conta pra gente, descreve a Kátia pra gente, por favor. A Kátia, ela tem pele branca, tem o cabelo moreno, tem um rabo de cavalo loiro e ela está usando uma camiseta preta com o símbolo de acessibilidade em Libras. Muito legal. Vinícius, quer começar ou não? Posso, obrigado por estar aqui hoje, acho que aproveitando o café aqui de certa forma, né? E eu sou um homem negro de pele clara, tenho cabelo curto aqui, estou usando óculos, camisa preta e estou mostrando aqui os braços com tatuagem. Muito legal. Eu sou a Natália, Natália. uma mulher negra,
de cabelos mais ou menos nos ombros, lisos. Estou usando óculos transparentes, um brilho labial, uma camiseta azul com o logo do Favela Beta, que é o nosso grande tema de hoje. Legal. Então, vinha caráter. E a Natália, não dá pra perceber, apesar dela ter falado que dá, mas não dá pra perceber, ela tá grávida, né? Parabéns. Falo em nome de duas. Escuta, gente, ó, se vocês ficarem de frescura, só eu vou comer, tá? Então, não fiquem, tá? Vão beliscando aí pra gente comer, é legal. Eu acho que a gente tem que começar no básico, né? O que é o projeto? Quem que explica aí pra gente? Posso explicar. Vamos lá. No começo, a Nath acho que conta bastante detalhe. Acho que o projeto, nessa iniciativa do Favela Beta, ela começou, né, numa parceria que a gente tem bastante com a Gerando Falcões. E no ano passado, quando a gente fez um projeto do Favela 3D para identificar, né, o que a gente fala, os problemas essenciais da favela, a gente descobriu que tem problemas, né, que são muito, eu diria, né, complexo de serem resolvidos. E a ideia lá atrás do Favela 3D era ajudar as empresas, né, a ajudarem a solucionar esses problemas da favela, com soluções que já existiam. E a gente percebeu que tinham soluções que não existiam ainda, né, que às vezes era preciso reconfigurar a forma, né, que entregava para adaptar no contexto da favela e, de fato, resolver os problemas ali essenciais e, de certa forma, muito conectados, né? A gente está falando de moradia digna, de autonomia da mulher, geração de emprego e renda, da primeira infância, né, e do acesso à saúde. Então, são problemas muito complexos. E aí o Favela Beta nasceu para isso, para ajudar, né, as empresas a criarem novas soluções para resolver esses problemas, gerando um impacto na favela, né, um impacto positivo ali na vida das 14 milhões de pessoas. Quer complementar, Nath? É isso. E aí eu acho que a parte importante, como o Vini disse, é que a gente desenvolve soluções e negócios com a favela e para a favela. Então, a adaptação que a gente fala, se ela não for feita com o envolvimento de quem está ali vivendo aquele problema na realidade ou de quem só está vendo de fora, são duas coisas muito diferentes, né? Então, Favela Beta vem na intenção de criar e até de adaptar algumas coisas, mas sempre com essas pessoas que estão ali no dia a dia, nos ajudando em todo o processo. E isso eu acho que é o diferencial do nosso programa. Porque imagina, para quem está de fora, talvez não consiga nem entender quais são os problemas reais, né? Não consegue, talvez nem saber que existem, né, eu diria. Às vezes a gente fala, mas tá bom, as pessoas na favela têm fome. O que é fome? Realmente é não ter comida nenhum dia? A pessoa é pobre. O que é pobre? É não ter dinheiro? Então, à medida que a pessoa que está ali dentro, né, vivendo aquela realidade, nos permite conhecer melhor daquela realidade e constrói junto, aí sim a gente tem uma soma de esforços que são muito significativos, né? Entendi. Agora, tem uma diferença que, assim, a maior parte das iniciativas que a gente vê, né, de impacto social, são iniciativas que têm um escopo de filantropia, mas não é o caso do Favela Beta, né? Não. Eu acho que a ideia do Favela Beta era exatamente, né, ajudar a criar essas soluções sustentáveis, né? Acho que isso não inviabiliza a filantropia, que eu acho que precisa continuar acontecendo, né? Como a gente falou, os problemas são muito complexos. E então, muitos, né? São muitos muito complexos. E eu acho que a ideia do programa é ajudar as empresas a criar essa solução que permita ela continuar reinvestindo, né? Porque, como a gente falou, é muito complexo, é grande, né? Para a gente olhar o Brasil inteiro. E aí traz essa sustentabilidade, né? Para não ser também uma iniciativa isolada, que ela tenha, né, início, meio, fim, se desenvolva e continue gerando impacto naquele, né, na solução que foi proposta. Mas tem um ponto aqui que é importante, Cava, assim, a gente não é uma opção de filantropia, mas a gente valoriza as alternativas que existem nesse sentido. Muito possivelmente, sem elas, a gente não consegue fazer a nossa, né? Porque existem coisas que são ali tão do dia a dia, é tão o básico do básico, que normalmente são essas iniciativas de filantropia que ajudam a endereçar. E aí a gente vem com uma segunda camada, sob um outro viés, mas numa lógica de desenvolver soluções que sejam sustentáveis no longo prazo. E por quê? Porque senão, se depender de doação ou se depender de uma política pública, ela vai acabar. Se depender só disso, né? Então, a gente vem articulando a iniciativa pública, a privada, o negócio, a autossustentação dele, e aí sim a gente cumpre o nosso papel.
É tanto problema e tão grave que a gente precisa trabalhar nas duas frentes ao mesmo tempo, né? Ó, Natália e Vinícius, tem azeite aqui, do nosso parceiro, um azeite muito bom da Lagaragá. Se quiser botar um pouco no prato direto e comer com pão, que é de outro parceiro nosso que fermentou também, que são maravilhosos, vocês vão gostar. Mas essas geleias, né? Essas geleias também são boas, também são de parceiro. Assim, eu dei uma olhada no projeto antes de vocês chegarem aqui. Ele é ousado, já nasce grandioso, e eu fiquei com a sensação de que esse projeto ele tem uma chance muito grande de se tornar talvez a maior iniciativa de ESG do mundo. Tô maluco ou não? É uma ambição forte essa que você trouxe. O que a gente se planejou é que ele realmente impacta a vida das pessoas, né? E pelo menos quando a gente olhou, ele foi para as favelas do Brasil, que são 14 milhões de pessoas. E que realmente, né, traga essa mudança ali positiva na vida de quem, né, tem essas dificuldades que a gente falou, que são tão grandes e profundas. Eu acho que se ele fizer isso com muito, né, impacto aí positivo, eu acho que ele, pelo menos no aspecto do social, ele pretende, o ESG, né, tem o ambiental, da governança, mas no aspecto social ele vai ter uma grande relevância entre os programas das empresas, né, então... Mas acho que é legal, Vini, é legal falar dos números. Você comentou de 14 milhões de pessoas, mas eu vi um número lá de 120 bilhões. Acho que é legal vocês contarem um pouco desses números, porque assim, os números são muito impressionantes, né? Esse levantamento que vocês fizeram nós estamos falando de 120 bi, a economia que está rodando lá dentro da favela, é isso? Nós estamos falando você comentou 14 milhões de pessoas. Eu vi umas comparações que vocês fizeram que se a gente fosse considerar um estado, era tipo o 6º estado É o 5º maior em renda. Maior em renda. 5º maior em tamanho e o 7º maior em renda. É muito absurdo isso. Muito grande. Sim. Né? Então, assim, a hora que a gente olha esses números, dá para entender essas favelas como potência. Então, se esse programa for efetivo, nós não estamos falando de pouca coisa, estamos falando de uma movimentação muito grande, né? Porque esse número é um número não estimulado, né? Exatamente, acho que esse é um bom ponto, porque os 120 bilhões que hoje é movimentado, se você fizer a conta, né, pelos 14 milhões de pessoas, é um pouco mais de R$750 por pessoa, né, nas favelas, né? Por mês. Por mês, o que mostra, né, que não é um salário mínimo, por exemplo, né, ainda é abaixo desse valor. Se ele for estimulado, né, gerar emprego, renda, isso se desenvolver, esse número de 120 bilhões pode se tornar muito maior, né? Praticamente próximo aí de, se gerasse um salário mínimo de movimentação por pessoa, seria 240, era praticamente o dobro desse valor. Então, assim, tem muito espaço para, né, como a Nath falou no começo, né, de construir junto com esse propósito de fato de desenvolver ali, né? A gente costuma falar que é como provavelmente as empresas olham quando vão entrar em outro mercado, né? Vou entrar no mercado, né, de outro país, eu vou entender aquele mercado, vou construir o produto, adaptar, e se eu desenvolver bem, isso gera uma economia e esse potencial que você acabou comentando. E tem ainda um fator que eu acho que é importante, assim, a gente tem os números, beleza, 120 bilhões de movimentação por ano atual, 14 milhões de pessoas, isso são números muito expressivos e muito significativos. Aí tem uma parte que a gente ainda nem consegue estimar. Então, quer dizer que se eu gero emprego e renda para aquela população que consiga trabalhar com uma garantia de segurança pública, de sair de casa e voltar de casa todo dia, o que mais que isso pode gerar? Né? O que mais que a gente consegue fazer com que as crianças que agora têm pais e mães que conseguem trabalhar fora de casa, o que agora elas também conseguem ser para o futuro delas, né? Então, tem uma parte que é estimada, que a gente consegue mostrar, cada R$1 investido nisso gera tantos reais de impacto naquilo outro. Isso, teoricamente, é a parte mais fácil. Tem uma parte que acho que é importante e é por onde a gente está tentando caminhar, que é também de perceber os possíveis ganhos sociais a partir do momento que você dá condições dignas de vida. Porque também a gente está falando de levar a dignidade. A gente está falando de promover que as pessoas tenham aquilo que todas nós merecemos.
né? Que não deveria ser essa diferenciação que a gente tem tão grande e no Brasil é muito representativa. Aí, emendando no que você falou, né, do potencial de ser o maior do mundo, etc., de fato é uma ambição pesada e me agrada. Mas a gente também tem que ter essa consciência das especificidades que as favelas têm, né, e especialmente também estando no Brasil. Mas a partir também disso, o quanto a gente aprende começa a gerar outros impactos nas nossas outras áreas de atuação enquanto Accenture, né? Então, aqui na cadeira do Vini, ele olha a Latam como um todo. O que a gente pode fazer na Colômbia? O que a gente pode fazer na Argentina? E isso também extrapola o que hoje a gente está mensurando, mas que é um potencial de atuação. É. Não, você falou uma coisa que às vezes passa desapercebido para a gente, né? Você comentou, a mãe que não pode ir trabalhar, né? Porque às vezes eu fico imaginando, deve ter problemas lá que eu nem consigo imaginar que fazem com que essa mãe, de repente, não consiga trabalhar. Cava, isso é super comum. Me dá um exemplo. Hoje, em média, as mulheres de favela gastam de 6 a 8 horas por dia para sair de casa, para buscar água e para levar embora, para jogar em algum lugar. É muito surreal isso. O esgoto que elas produzem em casa. De 6 a 8 horas é o tempo que a gente dorme, talvez. Elas gastam. Então, a mulher não consegue trabalhar. A gente nem considera que elas são desempregadas. Elas são pessoas que não estão em condições de conseguir um trabalho, porque elas têm uma outra etapa básica da vida. 6 a 8 horas. É muito surreal isso, porque assim, é um tapa na cara, primeiro porque assim, coisas que pra gente são tão básicas, mas tão básicas, que a gente nem consegue imaginar um negócio desse. Né? Eu sei que água encanada é um problema gigantesco no Brasil, mas nós que temos, a gente nem consegue imaginar o que é não ter, né? Agora, 8 horas para fazer isso, realmente não tem condições dessa pessoa trabalhar. É muito assustador. Como sem palavra, mas é muito assustador. Agora, gente, o que tá... Eu sei que é uma pergunta muito, muito genérica, tá? Mas o que falta para a gente traduzir isso em resultado real? Dá para dar uma resumida ou não? Por que isso não foi feito antes? Ou não era falta de... É falta de ciência da sociedade, dessa necessidade? O que está faltando para a gente... Dar um passo aqui, né? Eu acho que, na verdade, né, muito já foi feito e é feito, né? E eu acho que o programa até tem esse, né, propósito aqui de acelerar o que já é feito, né? Primeiro, eu acho que nós estamos no momento, né, corporativo das empresas que a pauta da ESG ganhou muita relevância, né, nos últimos anos, né, por razões, acho que até óbvias. A gente, como seres humanos aqui, como cidadãos do mundo, né, tem muita coisa que a gente precisa ajustar para tornar o mundo mais sustentável. E aí eu acho que nesse aspecto tem mais possibilidades de investimento. Então, o que a gente viu aqui, muita coisa que já era feita, às vezes, em escala pequena ou em alguns lugares, poderia ser ampliado. Então, tem esse primeiro olhar do poder de conseguir, né, alocar mais investimento para isso acontecer. E o segundo, que eu acho que não é muito ferramenta, eu acho que tem um ponto que a Nath comentou que é essencial do programa, que é co-criar junto com quem está na realidade. Não é... acho que o Edu Lira fala bastante disso. Quero ele aqui, hein? Cadê o pessoal da Accenture para trazer ele aqui? Ele fala bastante disso. Ele fala, né? Não é a Faria Lima criando... usando as palavras dele, né? A Faria Lima criando para a favela. São ótimas. Acho que ele descreve da melhor maneira, Ele fala que é pôr na mesma mesa, né? A Faria Lima com a favela para criar uma solução, né? É o que você comentou. A gente que não vive, né? Não tem um problema da água não chegar encanada, né? Como é isso, né? Qual que é a dinâmica? O que muda na nossa vida? Às vezes a gente tem limitação mesmo de enxergar a solução porque a gente não vive o problema. Então, acho que, de um lado, o investimento ajuda muito nesse momento para a gente conseguir fazer mais escalável, né? Soluções mais robustas e, ao mesmo tempo, sustentáveis. E, do outro lado, esse modelo de co-criar. Eu acho que aí também, né, a gente está vivendo tempos aí que a colaboração entre empresas, entre comunidades, na própria sociedade, tem se tornado cada vez mais o normal, né, da forma da gente fazer as coisas acontecerem. Então, essas duas coisas estão acelerando o movimento. Mas já é só voltar, acho que muita coisa já era feita e a gente viu bastante, pesquisou isso ao longo... Mas eu acho que tem mais uma coisa, além dessas duas do Vini,
Que uma terceira é a gente ter condições processuais de realizar a coisa. Então, muita gente que já vinha fazendo são pessoas que, na raça, como a gente fala, faziam. Elas não tinham conhecimento empírico, elas têm o empírico, mas elas não tinham o científico, talvez, para ajudá-las. Elas não tinham a complementariedade de conhecimentos. Então, a gente vê muito, quando a gente vai para as favelas, quantas pessoas atuam ali, mas porque amam aquilo, porque querem mudar aquela realidade, porque nasceram ali, tiveram uma oportunidade e agora querem mudar aquilo dos então ex-vizinhos, né? Acho que a gente traz também essa capacidade corporativa, mas no sentido positivo da coisa, de também contribuir para esse desenvolvimento. Eu acho que faltou falar uma coisa aí, que assim, às vezes tem empresas grandes que querem fazer, tem a grana, tem a vontade, mas não sabe por onde começar. E assim, eu acho que tem uma coisa nesse movimento que vocês estão fazendo, que é o ecossistema. Sim. Né? Não é só o framework, não é só a metodologia, não é só... É fomentar esse ecossistema, porque às vezes você está sozinho, por uma hora que você seja. Né? É difícil, puta, eu vou fazer um negócio na favela, não é simples. Então acho que esse movimento de vocês talvez ajude a montar esse ecossistema de uma maneira que mais empresas consigam entrar, entendeu? Não, Legal. Perfeito, exatamente. É por isso até que a gente criou o programa em parceria, né, com a Gerando Falcões, né, e com outras empresas que nos ajudaram. Legal. Agora, vocês precisaram entender a favela. Como é que foi essa imersão? Obviamente que a Gerando Falcões ajudou muito nisso, mas queria escutar um pouco mais desse... A gente parte de uma pesquisa feita da Gerando Falcões em parceria com o Instituto Telos, que também a gente precisa reconhecer como um ator muito importante nesse ecossistema, já que você trouxe a questão dele aqui. E desse estudo, que a Accenture foi parceira, mas que eles executaram, a gente tem um levantamento mais claro de quais são esses problemas e do que eles representam. De onde que a gente parte? Favela é pobre e favela passa fome. E aí o Instituto Telos, junto da Gerando Falcões, começaram então a pesquisar e junto da comunidade, exatamente na mesma lógica que hoje a gente faz, a compreender o que isso significa. E aí eles, com diversas metodologias de pesquisa, chegaram nos elementos principais que representam a pobreza. O que hoje a gente chama de plano de decolagem familiar ou a mandala de desafios da favela. E aí a gente conseguiu compreender o quanto a pobreza na favela é um tema multidimensional ou multifatorial, que é uma coisa que a gente aprendeu muito com a Gerando Falcões, né, Vini? E interconectado, né? E exatamente por ser multidisciplinar, e essa mandala é um círculo, assim. E aí eu sempre falo assim, é importante a gente mostrar isso em círculo, porque a gente vê que se você mexe uma ponta desse círculo, os outros vêm junto, tanto no que é positivo quanto no que é negativo. Então, essa pesquisa, dentro de um contexto de um projeto chamado Favela 3D, foi muito importante, ainda é importante para a gente, nos embasa aqui no nosso desenvolvimento, e o Favela 3D também realiza outras ações que também leva benefícios para a favela. Assim. Legal. Eu vou querer saber todas as frentes de atuação, eu quero saber como é que vocês vão medir resultado, eu quero saber um monte de coisa, mas eu queria dar 2 passos para trás. Queria entender como é que vocês caíram nessa história. Queria escutar um pouquinho do histórico de vocês e até quero ir um pouco para frente também. Quero ver o quanto esse trabalho já está mexendo com a cabeça de vocês também. Porque imagino que deve mexer muito, né? Assim, eu fiquei sem palavra aqui. Parece meio brega dizer isso, mas é real, entendeu? Às vezes você escuta algumas coisas que chocam muito, entendeu? E eu imagino que deve ter impactado muito vocês. Acho que é um bom ponto. Deixa eu voltar aqui depois. Vai lá, volta 3 passos atrás, eu quero escutar. Bom, acho que assim, né, só partir do ponto, a gente é a área de inovação da Accenture, né, Latam, que conecta várias áreas da Accenture de inovação, né. E 2 anos atrás, um pouco, a gente tinha essa ambição de ajudar, né, a Accenture, os nossos clientes, a criar mais inovação, disruptiva principalmente. A gente acreditava que precisava, às vezes, tomar a dianteira e fazer algumas coisas, como a Accenture mesmo. Então, o time que a gente acabou criando tem essas características, né? Ver oportunidades, seja de negócio ou de mudança. E esse é um exemplo, acho que prático aqui que a gente fez.
para conseguir transformar isso em, de fato, inovação, que é, né, o resultado daquela mudança gerada. Então, eu acho que esse é trazendo um pouco de onde a gente veio, né? Então, para a gente, esse programa, a gente entendeu que tinha muitas mudanças, né, que a gente podia fazer sociais quando a gente via esse tema da inovação, que tinha essas oportunidades. E a gente acabou criando o programa, então, né, mexendo bastante como a gente, mas a gente, acho que super alinhado a que essas mudanças vão nos ajudar a criar uma sociedade, né, mais responsável, mais sustentável, e era parte da inovação que a gente queria entregar, né? Posso contar um pouco mais de história pessoal nessa? Deve. Eu cheguei na Accenture depois do Vini, né? Bem depois dele. E eu já vinha sentindo uma provocação pessoal mesmo de ajudar o mundo, assim, a contribuir com o mundo de alguma forma. A pandemia acelerou muito esse processo na minha cabeça. Inclusive, essa semana eu comentei sobre isso com o Vini. Assim, isso me acelerou muito e eu comecei a pensar, bom, o que eu posso fazer para, de fato, contribuir para o mundo? E naquele momento me veio em cabeça que eu tinha que saber usar o que eu sei fazer para isso, porque se eu doasse meu salário inteiro por mês, aquilo não significava nada. E aí eu falei, bom, o que eu sei fazer é inovação e também sei vender. Eu achava que eu era boa de vendas, assim. Então eu vou tentar fazer isso. E aí eu comecei a estudar e a tentar identificar quais são os pontos que a inovação poderia contribuir para o mundo. E é nesse contexto que eu cruzo com a Accenture, aqui especialmente com o Vini, e aí a gente vem trabalhar com esses aspectos de impacto, partindo do pressuposto que inovação não é inovação se não gerar impacto. Falar de uma inovação que, hoje em dia, que não é impacto, é falar da inovação de muitos anos atrás. Ela já está obsoleta, sabe? Então, tem uma provocação muito com aquilo que é, eu acredito, a nossa vocação enquanto os dois indivíduos aqui, mas também enquanto a área que a gente representa aqui. E então a gente se dedica nessa criação de novos negócios, sempre no viés de impacto, né, enquanto área também, enquanto empresa, e desenvolvemos programas específicos de impacto, e Favela Beta é um deles. O que isso mexe no dia a dia? Você falou no início, eu estou grávida, né? Então, fico imaginando, porque a gente, você comentou da pandemia, né? Eu vi muita gente rever valores. E eu acho que o maior momento... É a primeira filha ou não? É o meu primeiro. Acho que para todo mundo... Apesar de eu ser madrasta, filho é o primeiro. Mas assim, esse é outro momento da vida que faz com que a gente mude muitos valores, né? Reveja valores, que é a paternidade, a maternidade, mexe muito nisso. Então, queria escutar, porque você deve estar num turbilhão aí de emoções. E aí, quando a gente cria, né? Assim, a gente se envolve com essas histórias também. Como eu falei, a gente está envolvido com o pessoal da favela, então a gente também convive com eles. E logo no início da minha gravidez, por exemplo, a gente teve numa visita e a gente passou numa casinha, assim, no meio de uma favela, que tinha acabado de ter chuveiro. E aí a professora contou pra gente, aqui mora fulana de tal, que é aluna lá na escola, ela tem 5 anos. O dia que chegou o chuveiro, ela chorou no banho. E aí eu emociono de contar a história de novo, né? Mas ela chegou na escolinha no outro dia chorando para os coleguinhas porque tinha tomado banho e ela contava, sai água quente do chuveiro. Assim, uma menina de 5 anos. E eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Eu falei, gente, eu não quero que meu bebê nasça nessa realidade, não porque eu acho que ele é especial, mas porque eu quero mudar ela antes, assim. Eu acho que eu não vou mudar antes, afinal de contas, daqui 6 meses nasce, 4 meses, 5 meses, não sei. Mas eu preciso contribuir para isso, porque eu quero que aquela menininha, que ela se maravilhou com o chuveiro, que essa água quente, ela tenha uma outra realidade, assim como a vizinhança dela, assim como as outras crianças também. E aí, eu, como uma inovadora muito apaixonada mesmo, eu falo, gente, a inovação está ali para isso, assim. Se não for para isso, não sei para que existe muito, assim, sabe? E tem um negócio legal também, porque eu acho que esse sentimento era meio coletivo. Todo mundo que a gente criou o programa inicial, o presidente da Accenture, o Leonardo Framil, foi um dos primeiros a conhecer a ideia. Né? Eu acho que normalmente a gente tem os business cases, a gente faz isso para aprovar as iniciativas, mas esse tinha uma força maior do que só o lado nosso, né, racional de negócio. Acho que tinha essa urgência de todo mundo que se envolvia, seja da Accenture, da própria Gerando Falcões, que já são bastante, dos clientes quando a gente levava a ideia.
para como é que a gente mudava essa realidade, porque são temas aqui para o brasileiro, né, que a gente devia estar desconfortável o tempo inteiro com isso. Mas eu acho que tem muita gente assim, né? Eu acho que tem muita gente que tá escutando a gente que também sofre muito com isso. Acho que agora tem para quem ligar para ajudar, né? Tipo, tô aqui na empresa tal, quero fazer parte. Isso. Aliás, aproveitar para quem está em casa e está incomodado, não só para cutucar, para ligar para vocês, mas também para mandar pergunta para a gente aí, que a gente está ao vivo aí. Agora, como é que surgiu a história do Favela Beta? Da onde veio a ideia? Como é que foi? Quero saber. Dele. Acho que não minha. Eu falo que ideia sempre ela é uma soma de ideias, né? Para alguma coisa acontecer. Esse projeto do Favela 3D, a gente se envolveu lá atrás, né? Ele é tocado por uma outra área da Accenture. A gente pôde ajudar com alguns workshops e a gente chegou a essa conclusão lá que tinha muita solução que não existia. E a partir disso, né? Acho que com essa motivação que acho que a Nath falou, do nosso time, minha, da Nath, da equipe, de que a gente precisava fazer algo, criar, tentar impactar de uma forma mais intensa ali, a gente falou, né? E se, ao invés da gente pegar as soluções que já tem, né, a gente começar a adaptar com a favela, né? A princípio. E com a tecnologia. E com bastante tecnologia para poder dar escala, para trazer, né, essa solução mais sustentável. Então, começou nesse estalo, né? A gente testou essa ideia, falou com o presidente, falou com o Gerando Falcões, falou com o time dos outros projetos. E aí ela foi amadurecendo e chegou nessa visão do Favela Beta. Ela mudou muito, inclusive, no começo, viu? No começo a gente achava que dava para pegar soluções de startups e aplicar para resolver esses problemas. Logo depois a gente viu que não estava pronta a solução, né? Porque quando a gente ia lá ver a realidade, a gente ficava chocado. Falava, não, calma, tu precisa criar de um jeito que as pessoas daqui participem da criação, porque não é exatamente como a gente imaginava. A gente voltou atrás, recriou e criou esse processo que nasce desses problemas do plano lá de decolagem familiar. Depois a gente começa a criar esses produtos, já testa a solução ali no começo, para depois, de fato, né, colocar para rodar e ver se funciona. Entendi. O resultado ali. A gente continua considerando as startups muito fortemente no processo, né, Vini? Sim. Assim, só que aquilo que você trouxe no início, da gente organizar um ecossistema para fazer a coisa acontecer, está ficando cada vez mais forte. No início era menos, aí cada vez que a gente vai iterando o nosso processo, melhor a gente vai vendo quanto cada player traz ativos diferentes, né, Ricardo? E aí a coisa flui melhor. Você tinha comentado na Mandala, eu queria entender as frentes de atuação. Né? Agora quero entrar um pouco mais. Entendi que é os problemas da favela, mas... Que problemas são quais, assim, tem categorias, imagino. Sim, tem categorias. E que também foi um processo em alteração, está em processo de mudança, né? Mas a gente começou com 8 grandes temas. Vou tentar lembrar todos, Não tá? precisa, mas para a gente ter ideia das categorias. Moradia digna, geração de emprego e renda, acesso à saúde, educação. Cultura da paz. Cidadania e cultura de paz. Mas, por exemplo, Lazer. tem um tema que é a autonomia da mulher. Ele começou sendo um tema da Mandala. Hoje ele é um tema transversal. Entendi. E aí, por quê? O que a gente está vendo no dia a dia? Ele está em educação, ele afeta todos. Aquele exemplo que a gente deu de... É isso. Tá. Então, por exemplo, as questões de etnia, mesma coisa. Ele também é transversal. Então, a gente vem também aprendendo com o processo, né, acoplado sempre com os aprendizados que a Gerando Falcões traz, e aí a gente desenvolve. E aí, quando eu falo assim, o que é o problema de acesso à saúde? A gente vai e esmiuça o que isso significa. Porque para cada público é diferente. Para criança é uma coisa, para mulher é outra. A mortalidade infantil, por que é tão grande na favela? Por que é tão preocupante a saúde da mulher para a favela também? E aí a gente começa a ir no detalhe de cada um desses problemas e, de repente, a gente vê que esse grande tema da Mandala, ele só é só uma porta. Sim. Que na hora que a gente abre é gigantesco. O exemplo, né, moradia digna mesmo, a gente está falando de habitação, mas saneamento, água... Energia. O exemplo também, acho que da saúde, né, a nutrição, isso a gente ficou surpreso negativamente, né? As crianças, né, que têm problema de saúde, de nutrição, eles faltam mais à escola. Então, a saúde afeta no aproveitamento escolar.
E começa na infância, isso, né, só aumenta ao longo do tempo. Então, Aquilo que você tinha comentado, né, Natália? Assim, totalmente. Prejudicar um pilar prejudica os outros e melhorar um pilar Melhora afeta positivamente os outros também, né? Exatamente. Agora, eu estou imaginando que vocês estão fazendo isso num MVP, em algumas favelas, para depois escalar. Quantas favelas vocês estão fazendo hoje? Uma, duas? Exato. Hoje a gente faz dentro do que são as favelas de piloto da Gerando Falcões, que são 4. E porque eu queria também entender por que vocês escolheram essas? Qual foi o critério? Boa. Essa pergunta é ótima. Só faço pergunta ótima. Ainda tem uns parceiros aqui também ótimos. A gente traz isso muito do aprendizado da Gerando, tá? Entrar numa favela, e aí isso conecta também com a pergunta que você trouxe antes, sobre a complexidade que é desenvolver soluções para a favela, e se ninguém estava fazendo isso antes. Estava. Sempre teve gente fazendo e tentando melhorar. Agora, entrar numa favela e atuar ali com ela e para ela envolve muitas questões no entorno. Envolve o poder local, envolve o poder paralelo, envolve a cultura da comunidade, envolvem as questões de acesso a conhecimento e informação, envolve, inclusive, uma atuação mais forte de um líder ou outro. Para cada comunidade, a gente tem líderes de favela diferentes também. Essas 4 são as que a gente fala que nós estamos melhor desenvolvidos juntando todos esses elementos. Ah, mas então quer dizer que se eu quiser fazer numa favela XPTO que não está no programa, eu não vou realizar? Vai, mas você vai ter mais dificuldades. Talvez você seja travado por alguma força externa que você não tenha o controle. Exemplos simples, assim, normalmente a favela está num espaço que não é legalizado. Aquele espaço é de terceiro. Se esse terceiro for um ente privado, e ele fala, nossa, mas espera aí, chegou a empresa tal, está colocando aqui uma solução de energia e não está me pagando, isso vira um grande problema. Então, nessas 4 do piloto, a gente tem mais condições de controle, além de também estar mais evoluído na articulação com todos os envolvidos. Não, e a própria história de MVP dentro de uma empresa, um dos pontos de você fazer MVP não é só você testar, é você ter alguma coisa para mostrar, para convencer os outros. Então, eu imagino que, tendo sucesso nessas primeiras, vai ficar mais ou menos difícil, né? Não mais fácil, menos difícil de ir para outras, né? Sim, eu ia só fazer um comentário, porque quando a gente fala de favela, tem até uma informação que é super relevante, né? 20% só das favelas do Brasil são as grandes favelas com mais, né, de 10 mil domicílios, né? A maioria são 80% basicamente do Brasil são favelas de 500 até 200. Até 200 famílias, né? São 500 pessoas aproximadamente, e nas zonas rurais. Então, esse conceito também é interessante, porque essas favelas elas acabam recortando para a gente poder testar nesse contexto. Porque o clássico é pensar na favela, e aí você pensa na Rocinha, Paraisópolis. Você pensa naquelas que são mais, estão no nosso imaginário, né? Que são maiores, né? Mas assim, no dia a dia você tem muito mais favelas menores, e na soma é muito mais gente nessas menores do que pensando só nas grandes, né? Agora, a gente comentou de empreendedores, a gente comentou das empresas, né, das corporações, e de movimentos sociais também. Como é que é a colaboração? Como é que está sendo feito na prática? Dá de trabalho. Então, imagina, é fácil, né? A gente tem ainda normalmente essas organizações, essas ONGs que atuam nos territórios de favela, estão já na rede da Gerando Falcões, no processo que a Gerando tem de desenvolver essas ONGs que são menores, né? Então, isso a gente está articulado. A gente tem essas startups, que a gente se aproxima delas em função de cada solução, que a gente vai desenvolvendo. E aí, tem os 2 movimentos, a gente buscando ativamente, quanto a gente sendo encontrado. A gente brinca, assim, no dia a dia, né, que eu não passo mais nenhuma semana sem conhecer uma nova startup de temas que podem ser relacionados à favela. As grandes empresas também... cada vez mais, pelo menos buscando atuar em ESG, e aí isso também nos fortalece muito, é uma outra luta com elas, porque a batalha está muito na linha do negócio de impacto, né, do investimento de impacto, não é uma opção de filantropia, etc. Tem uma outra coisa que é com as próprias comunidades, as próprias pessoas. Então,
Se eu vou lá na favela e faço um piloto qualquer, eu não estou falando só com o líder da favela, sabe? Eu estou falando com muitas famílias, estou falando com muita gente. E aí, a cada momento que a gente tenta conversar com um e com o outro, são novos aprendizados e também novas pessoas vindo para perto. E isso, como você bem disse, faz parte do nosso MVP. À medida que a gente avança com um, ajuda no outro e assim sucessivamente. Além disso, tem uma coisa também do governo local, eu vejo, sabe? As prefeituras, elas têm visto o movimento. E elas têm dado abertura, pelo menos nessas 4 pilotos onde a gente tem atuado, né? Elas têm Legal, dado abertura que bom. para isso também. E, além disso, eu diria que tem os fundos de investimento, que a gente começa agora a fazer uma pressão mais forte com eles, mas a gente já tem alguns em conversa que nem pensavam em investir em negócios de impacto, mas que agora as teses deles de investimento começaram a olhar para essa questão. E vão precisar de alguém olhando, vendo se o retorno está sendo feito, Sim. Exatamente. mensurando. Exatamente. Eles precisam disso. Eles estão olhando para o negócio, obviamente, mas por quanto aquele negócio é interessante no longo prazo, mas que também cumpre o papel do impacto que ele está comprometido a gerar. E aí a gente tem visto também isso aumentando entre os investidores, a curiosidade, a intenção de aproximar, a oferta de trabalho voluntário. Então, isso também é interessante. Entendi. E na favela, como é que vocês estão... Que critério de seleção para essas pessoas, para os empreendedores, como é que vocês estão fazendo isso? Para quais empreendedores? Desculpa, Porque a gente- das startups ou dos locais? Dos locais. Tá. A Gerando Falcões tem a rede dela atuante em cada favela, né? E os líderes comunitários, eles já vêm de anos de atuação ali. Esses líderes têm uma atuação muito forte no dia a dia das favelas e eles identificam os principais empreendedores locais, que não necessariamente sejam pessoas que tenham algum negócio ali, mas normalmente é a dona do salão, o dono do bar ou o adolescente querendo remodelar. Então, a gente tem aqui na Favela dos Sonhos, por exemplo, um rapaz de 14 anos que ele fala, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Ele é um empreendedor social, possivelmente. E aí a Gerando Falcões está muito próxima dele também, trazendo ele para um lado de mudança social, efetivamente. Esse é um trabalho muito importante da Gerando, Ricardo, e todo mundo que nos ouve aqui. O quanto eles, de fato, estão dentro das favelas. E os moradores, assim, eles reconhecem isso. Eles trazem isso para a gente. Assim, a gente ouviu recente até, a Gerando foi a ONG que chegou e ficou. Muita gente já chegou e foi embora. Não deu conta, foi embora. E a Gerando chegou e ficou. Então, também isso é algo muito importante para a gente aqui. Legal. Você comentou desse adolescente de 14 anos. Isso é uma coisa que é sabido, né? O quanto de criatividade e quanto de desejo de transformar tem nas favelas, né? Agora, juntar essas duas pontas, que a gente está falando de grandes corporações, e estamos falando desses pequenos empreendedores, às vezes você falou às vezes um adolescente, são históricos e visão de vida muito diferente, né? Eu imagino que isso também seja complicado. Como é que a gente junta esses dois? Eu acho que essa é legal a pergunta, porque a gente criou um processo que facilita isso acontecer também. Ele tem 4 etapas. A primeira etapa é justamente, né, quando uma empresa, né, que ela resolveu um problema e a gente entender com esses detalhes, já que a gente já tem das informações, se faz sentido, não faz sentido, se aquelas soluções que a empresa já tem, o quanto a gente precisa adaptar, olhamos as startups que podiam complementar. Então, tem essa primeira etapa e depois a gente vai lá na favela e testa isso com eles. Então, essa hora aparecem, aí você tem pessoas que, né, puxam mais para um tema da saúde, da educação, da moradia, aí facilita esse teste e a gente acaba, né, encontrando esses empreendedores sociais. Depois, quando faz sentido, né, do ponto de vista de seguir com a solução, a gente detalha essa solução. E aí, aqui a gente entra bastante para ajudar como é que vão ser esses componentes, o que isso representa em termos de investimento, em termos de potencial retorno, se tiver, como isso vai gerar impacto na comunidade. Aí também a equipe ali da Favela ajuda a gente a modelar e validar. E aí depois a gente tem um plano. Então, até essa etapa, o envolvimento ele é coordenado e a gente tenta usar, a gente fala o melhor de cada um, né? A gente fala que a soma é maior que as partes aqui. Então, o processo foi criado dessa forma. Só para comentar, as últimas 2 etapas,
A terceira etapa é o piloto em si. Aí agora, né, faz sentido. Detalhamos como fazer. Temos as métricas, os indicadores. Depois a gente testa. Se funcionou em uma, a gente cria o plano para levar para as outras. Aí é a quarta etapa. Entendi. Eu queria falar um pouquinho mais de oportunidade, assim. Eu imagino que isso cabe para qualquer perfil de empresa. Cara, Dá para a gente esmiuçar um pouco mais ou não? Porque eu imagino que tem oportunidade em todas as frentes, né? Eu diria que temos oportunidades em todos, mas sinceramente eu tenho dúvida se cabe para qualquer perfil de empresa. Eu acho que a gente, eu tenho visto assim que a gente precisa da empresa que tenha assumido o compromisso de impacto. Ou seja, não seja só discurso. Porque ela vai precisar investir naquilo. Não é só dinheiro. É equipe. Suor, né? É suor também. Então, quando a gente chega numa empresa que ela fala, porque eu tô aqui com um produto, isso já aconteceu. Tô aqui com um produto que a gente desenvolveu para a favela, ó, me ajuda aqui, o que eu vou fazer? Claramente, o que ela quer é vender o produto dela. Ela não pensou primeiro no impacto. Eu acho que isso diferencia joio do trigo no contexto do Favela Beta. Para as demais, se esse... Até no sucesso do produto, né? Sim. Não é só uma questão de, Sim. de olhar para o social. É porque quando ela chega, ela tem que saber que não necessariamente o produto que ela já tem pronto é o que vai para a favela. A gente vai construir junto. E isso realmente separa bem quem é quem aqui na fila do pão. Agora, depois que ela chegou e fala, não, eu tenho esse compromisso, eu estou disposta a investir, eu tenho equipe para dedicar e etc., aí sim eu acho que qualquer natureza de negócio cabe para endereçar esses desafios que a gente está trabalhando. Né? Assim, exatamente. às vezes é inesperado, nossa, esse tipo de negócio, de repente deu, olha, isso aqui encaixa com acesso à educação. Gente, é um ganha-ganha-ganha, não é nem ganha-ganha só. Né? Agora, eu sei que deve variar muito isso. Mas dá para vocês darem uma ideia de valores ou não? Quanto custa para fazer um piloto desses? Ou de quanta grana a gente está falando? Por exemplo, eu sou uma empresa média. Será que isso é para mim? Cabe? Eu imagino que algumas vão ter essa dúvida. Sim. Ele não tem igual a gente falou, não é um valor que serve para tudo, porque depende do que você quer fazer, do impacto que você quer fazer, e o piloto é desenhado justamente para que isso aconteça, né? A gente tentou até não se limitar a isso, e também tem um outro ponto que eu acho que é importante que a Nath comentou, né? A gente não é investimento que resolve. Uhum. Às vezes o investimento ali, ele é consequência de um trabalho que a gente mensurou com parceiro, um pedaço às vezes, né, Accenture, um pedaço outros players, startups, a própria empresa. Então, na soma ali tem esse custo. Quando a gente percebe as empresas mais engajadas, às vezes ela coloca mais recurso, não necessariamente só financeiro. Então, essa é talvez uma diferença. Às vezes a empresa média, ela não tem tanto recurso financeiro para fazer, mas ela tem recursos ali que são capacidades que precisam para o piloto. Então, daria para compor isso, não tem um tamanho ali específico para fazer. Tá, então eu posso entender realmente que o principal é estar afim de verdade. Então. De verdade. Eu acho que sim também. E até pelo tipo de solução possível de ser criada, né? Porque quando a gente pensa na favela, eu estou falando o tempo todo, vou levar tecnologia para a favela. A gente tende a pensar em tecnologia da informação. Mas, de repente, o seu produto é realmente digital e, de repente, você consegue aqui um investimento menor. De repente, o seu produto é infraestrutura, aí vai precisar de um investimento maior. Então, sinceramente, esse target é muito, muito amplo, sabe? Agora, se a empresa estiver comprometida, costuma dar certo. Que a gente acaba achando os dinheiros também existentes. A gente encontra parceiros nesse ecossistema que a gente desenhou que estão dispostos a fazer investimentos que talvez a média pequena não teria. E tem um outro ponto também que você falou já bastante, Ricardo, do jogar em rede aqui. Então, um exemplo, né? Na saúde, a gente pode olhar em soluções ali de atendimento, né? Das consultas, né? Do acesso à saúde em si. Mas a nutrição, por exemplo, impacta muito a saúde. E não é na forma como a gente organiza as indústrias, às vezes, parte da indústria de saúde. Às vezes, uma empresa que consegue melhorar a nutrição com produtos de supermercado, às vezes mais nutritivos do que os outros ali, poderia ajudar em saúde, né? Então, você pode poder colaborar e, às vezes, o impacto ali, ele é na outra frente. Então,
é comum essas soluções, né? A forma dela, né, de certa forma, gerar o valor, às vezes, é numa atividade que não é necessariamente da empresa. Mas Por tem um exemplo disso, desculpa, te Não, cortei. não era isso. Geração água e saneamento. Vamos fazer um investimento, o que você pensa? A pessoa vai ter água e tratamento de esgoto, né? Mas o que isso impacta? Mortalidade infantil, que é saúde. Sim. Mas lógico, todo mundo que tem água e tratamento de esgoto melhora a saúde. Sim, melhora. Mas olha, você diminuiu a quantidade de crianças morrendo na favela. E isso é um impacto que não é diretamente pensado quando se fala em água e saneamento. Eu investi também em água e saneamento e eu estou com esses números mais frescos na cabeça porque a gente está um piloto agora em andamento com um parceiro, né? Eu diminuo, por exemplo, a evasão escolar. Uma criança sem a água e saneamento em casa, ela tende a frequentar menos tempo de escola do que uma criança que tem acesso. Porque fica com diarreia, fica doente. Porque ela é fica... internada, das crianças que são internadas com problemas de água contaminada, mais de 90% morrem. Então, é isso. No final do dia, por isso que eu disse, né, que uma coisa interfere na outra. Né? Você investiu em água e saneamento, você acabou contribuindo para a educação. E assim, a mandala vai rodando. Né? Legal. Agora, como é que vocês vão fazer esse acompanhamento para garantir que isso vai se traduzir em negócios? Eu acho que as etapas lá do que a gente comentou, das 4, a segunda etapa, quando faz o plano, ela também sai o indicador. Então, esse exemplo que a Nath citou, né, que a gente está pilotando com água e saneamento, a gente consegue medir, né, consegue planejar primeiro o impacto que a gente quer gerar na vida das pessoas, o que significa para a empresa em termos, né, de adaptação do produto que ela tinha, o que ela tem que criar de novo, o quanto representa ali de esforço, investimento, e dá para medir depois, baseado nesse plano. Então, a gente, na execução do piloto, testa aquilo que a gente tinha planejado. E aí, acho que entra um ponto que a Nath também comentou, né? Antigamente, muito era feito disso, mas quando a gente traz os processos aí corporativos, ajudaram muito a tornar isso bem claro ali, para, inclusive, as empresas tomarem decisão e para a própria comunidade ali, para a favela, aceitar e validar se aquilo funciona, porque ela sabe o que a gente está tentando validar. Hoje, a Gerando Falcões tem também um outro parceiro, que não é a gente, que mede a evolução de cada uma dessas favelas de piloto. E aí a gente consegue ver, literalmente, como ela está evoluindo no contexto como um todo. No nosso caso, isso que o Vini falou é importante, e a gente tem investidas globalmente da Accenture, que a gente pretende trazer tecnologias da Accenture, né, global, que a gente tenda a trazer para a Favela Beta, que vai nos permitir medir cada elemento. Então, eu vou realmente saber, eu melhorei em tantos % a geração de emprego na favela e isso gerou tantos mais de reais de movimentação na economia daquela favela. E a gente está nesse processo de tentar tropicalizar essa tecnologia que a gente já tem investida. Isso vai ser fundamental, né, para trazer novos parceiros, principalmente Sim. Quando a gente fala do universo público também, né, que uma hora vai precisar entrar nisso também, né? Eu diria que eles já estão. Isso é também um bom comentário. Assim. Tem gente que pensa que, como a gente tem o modelo do Favela Beta construído com a iniciativa privada, como se a gente não tivesse envolvendo a iniciativa pública. E estamos. E isso é um papel muito bem desempenhado pela Gerando Falcões também. Hoje são prefeituras ou não? Prefeituras, na maioria dos casos. Em algum aspecto tem o envolvimento do estadual também. Uhum. E aí, para cada caso, um caso diferente. Mas, hoje em dia, o contexto da favela é um problema de município mesmo. Então, as prefeituras também são engajadas. Legal, muito bom. Adorei o papo. Quero saber cada vez mais do projeto. Espero que vocês voltem aqui para contar depois mais casos de sucesso. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos terminar aqui. Vamos matar essa comida. Obrigado. Focas, muito obrigado. Você está bem, Focas? Tô ótimo, Tá agradeço muito quietinha a hoje? oportunidade de estar aqui hoje. Tá bom. E agradecer também a Kátia, né? Obrigado. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigada. Obrigado, pessoal.